Fala pessoal, hoje nós vamos para o segundo capítulo da nossa série sobre arquitetura limpa, falando da camada de aplicação. Bora entender melhor essa camada? Bom, então bora entender, pessoal, melhor aqui sobre a camada de aplicação. Vamos passar aqui primeiro pela parte teórica, tá? Bom, primeiramente nós vamos nos localizar, né, no diagrama que foi proposto ali pelo Robert C. Martin. Justamente a camada de aplicação, ela corresponde ao círculo vermelho, né, separando a camada da entidade, né, a camada de entidades da camada de adaptadores de interface, tá? Na literatura, essa camada ela também pode ser chamada, né, de camada de caso de uso, tá? Essa camada, ela justamente vai conter ali as regras de negócio específicas da nossa aplicação. Tá, Léo, mas no vídeo anterior sobre camada de entidades, né? Inclusive, vou deixar um card aqui para vocês conseguirem acessar ele, tá? Vale a pena conferir antes de assistir o vídeo aqui sobre a camada de aplicação, tá? Eu disse que nela, na camada de entidades, né? A gente implementava ali as regras cruciais de negócio, né? E quais seriam, né, as diferenças entre esses dois tipos de regra, tá? Então, basicamente, as regras cruciais de negócio, que são pertencentes à camada de entidades, são regras ou procedimentos que geram ou economizam dinheiro para a empresa, né? Mesmo que não sejam ali implementadas em uma aplicação, mesmo se fossem ali executadas manualmente, tá? Ou seja, elas existiriam mesmo se não houvesse ali um sistema que automatizasse elas, tá? Já as regras de negócio específicas da aplicação não seria possível a gente fazer o uso delas em um ambiente manual, né, entre aspas, porque elas só fazem sentido como parte, né, de um sistema automatizado, de uma aplicação em si, né? E elas vão justamente especificar quando, né, e como as regras cruciais de negócio da camada de entidades né, vão ser invocadas, tá? Imagine uma empresa, né, que vende ali produtos online, um e-commerce, né, por exemplo, e que oferece descontos, né, para clientes que compram em grande quantidade. Então a regra, né, ela poderia ser: clientes que compram, né, mais de 10 unidades, por exemplo, de um produto vão receber ali 10% de desconto. Essa regra ela tem valor por si só, né, e ela poderia ser aplicada mesmo sem um sistema automatizado, tá? Então, por exemplo, um vendedor iria lá, poderia calcular, né, o desconto de uma forma manual e vai lá e aplica no caixa, né, ou numa nota fiscal, né, por exemplo. Então a regra ela vai existir, né, independente de ter um sistema de TI ali por trás dela, tá? Agora considere a implementação, né, desse desconto dentro de uma plataforma de e-commerce automatizada. Então teríamos o que, né? Quando o cliente adiciona mais 10 unidades, né, mais 10 unidades, por exemplo, né, de um mesmo produto no carrinho de compras online, né, o sistema vai lá e aplica automaticamente o desconto de 10% ao preço total. Então essa regra ela só vai fazer sentido no contexto da aplicação de um sistema automatizado, né? E em um ambiente manual não haveria ali um carrinho de compras virtual, nenhuma ação automática, né, para aplicar ali o desconto no checkout, né? Ela é específica, né, no momento em que ela especifica, né, na verdade, o momento em que a regra crucial de negócio vai ser invocada, né, e executada pelo software, tá? Como falamos anteriormente, a camada, né, de aplicação, ela contém as regras de negócio específicas da aplicação. E ela vai reunir ali e implementar todos os casos de uso do sistema, tá? Esses casos de uso, eles vão orquestrar ali o fluxo de dados para, né, e a partir das entidades e acabam ali orientando, né, elas na aplicação das regras cruciais de negócio, tá? A fim da gente alcançar ali os objetivos, né, daquele caso de uso, tá legal? Um caso de uso ele é uma descrição, né, da maneira como o sistema vai ser utilizado ou pode ser utilizado, né? E ele vai justamente ali especificar a entrada que deve ser fornecida pelo usuário, a saída também a ser retornada e os passos para esse processamento, tá? Esses passos eles vão justamente envolver ali o controle dessa dança, né, das entidades em si, tá legal?
Então, com base no caso de uso, é impossível a gente dizer se a aplicação está sendo disponibilizada na web, se está sendo exposta por uma API ou é consumida via terminal, via console mesmo, tá? Na prática, um caso de uso ele vai ser um objeto, né, com uma ou mais funções que juntas vão ali implementar as regras de negócio específicas da aplicação, tá? E o mais importante é que as entidades elas não conhecem, né, os casos de uso que as controlam, tá? Mas os casos de uso eles vão saber, né, ali sobre as entidades. E esse aqui é mais um exemplo da direção das dependências, né, de acordo com o princípio da inversão de dependência que a gente também explicou logo no primeiro vídeo aqui da série, tá? As mudanças nessa camada, na camada de aplicação, elas não devem afetar a camada de entidades, assim como mudanças, por exemplo, no banco de dados, na UI ou em qualquer framework que a gente utilize numa camada mais externa, não deve afetar essa camada, tá legal? Porém, a gente espera, né, que mudanças na operação da aplicação em si, né, nessas regras, vão afetar os casos de uso e, consequentemente, o código-fonte dessa camada. Um objeto, né, de caso de uso bem implementado, ele não deve ter nenhum conhecimento sobre a forma como os dados vão ser comunicados, né, aos usuários ou a qualquer outro componente ali da aplicação. Então, a classe de caso de uso, ela aceita ali estruturas de dados de requisição, né, ou request, né, simples, como entrada e retorna ali estruturas de dados de resposta, né, responses ali simples também, como saída, né. E elas não devem ser dependentes de nada, né? Ou seja, elas não derivam, né, de interfaces, por exemplo. Tá? Esse é um ponto muito importante, porque se os modelos de request e response eles não forem independentes, os casos de uso, né, que dependem deles serão ali indiretamente ligados a qualquer dependência que os modelos tiverem. Isso não é interessante para nós nessa camada. O interagente ou interactor do caso de uso nada mais é que a implementação concreta ali do caso de uso, onde nós vamos ter essa dança ali das entidades, né, implementada, tá? A porta de entrada do caso de uso é justamente uma interface responsável por descrever ali os métodos que vão estar disponíveis para consumo da camada de adaptadores de interface e que devem ser ali implementados pelo interagente do caso de uso, tá? Já a porta de saída do caso de uso vai descrever ali os métodos que estarão disponíveis, né, para o interagente consumir e que serão implementados na camada de adaptadores de interface, tá? E esses métodos, eles trarão ali saídas de sucesso e saídas de erro, tá? Ambas as interfaces vão ter conhecimento ali dos modelos, né, de requisição e resposta, respectivamente, tá? Nesse diagrama, nós temos apenas um gateway, né, sendo representado, que é justamente o responsável ali pela abstração do acesso aos dados, né? Mas os gateways, de uma forma geral, eles vão descrever ali os métodos necessários para o interagente do caso de uso, né, conseguir ali acessar os dados, independente da tecnologia ou banco ali que esteja sendo utilizado, tá? Os gateways também, eles podem abstrair ali, por exemplo, a comunicação com o message broker, dentre outras finalidades, tá? Então, bora agora botar a mão na massa e pegar aquela nossa aplicação que nós começamos no primeiro episódio aqui da série e vamos implementar a camada de aplicação dentro dela. Bom, pessoal, nós vamos começar por criar aqui, né, o nosso caso de uso de cadastro, né, de criação das tarefas, tá? A ideia é que vocês depois peguem esse exemplo que nós vamos implementar aqui no vídeo e implemente outros casos de uso, como consulta, deleção, né, e até mesmo alteração ali das tarefas, tá? Então, nós vamos começar criando aqui a camada, tá, de aplicação com o caso de uso e criar aqui os modelos, né, de requisição e de resposta, que é o primeiro passo, geralmente, que eu costumo seguir quando eu estou criando, né, um novo caso de uso. Então, vamos criar aqui, né, um novo pacote, tá? Vamos chamar aqui ele de application, tá? E dentro terá aqui um pacote, né, dividido aqui por domain, né, por domínio. Dentro nós vamos ter aqui o domínio das tarefas, né, e também aqui nós vamos ter o caso de uso, né, caso de uso de criação, tá? E para a gente armazenar aqui os modelos, né, teremos aqui
o pacote chamado models, tá legal? E aí dentro dele vamos criar aqui, né, uma classe que vai ser chamada, né, de create task request model, tá? Esse é o nome da nossa classe, né, que vai definir esse modelo de requisição que, né, são os atributos ali que serão obrigados, né, obrigatórios a serem passados, né, para o nosso caso de uso para a criação da tarefa, tá? Então, primeiro atributo aqui, né, é o título, tá? Segundo atributo é a descrição, tá? Então, description. O terceiro atributo vai ser, né, justamente aqui um local date, né, que é a data, né, alvo ali daquela tarefa, e o último atributo vai ser aqui, né, baseado no enum, né, do task status, que é justamente o status da tarefa, tá legal? Vamos vir aqui, gerar, né, aqui o método construtor, utilizando o utilitário do IntelliJ. Tá? Então, criamos aqui o nosso método construtor. Nós precisamos, né, aqui agora, criar, né, os métodos que vão nos auxiliar, né, na hora de implementar os nossos testes unitários. Né? Então, nós vamos sobrescrever aqui, né, o método equals e o método hashcode, né, que ajuda a diferenciar, né, as instâncias, né, das classes durante a implementação dos testes unitários. Né? Agora a gente cria, né, o modelo de resposta, tá? Então, nosso response model. Vamos criar aqui então o create task response model, tá? A gente vai seguir o mesmo padrão, a gente pode até copiar aqui, né, os atributos do request, porque a gente também deseja retornar, porém aqui, como já é a resposta para o nosso cliente, né, para o usuário, por exemplo, a ideia é que a gente também retorne, né, o ID, né, o ID da entidade cadastrada. E aqui a gente não está se preocupando, por exemplo, que tipo de ID, é um UUID, é um ID incremental, não. Estamos declarando que é um ID de uma string que é o identificador único ali da nossa entidade, né, dentro ali da onde nós vamos armazenar, seja um banco de dados, seja um armazenamento em memória, um array simples, independente. Aqui a gente não se preocupa ainda com isso, né? Vamos gerar aqui, né, o nosso método construtor, tá legal? Então, geramos aqui o método construtor e agora a gente precisa fazer a mesma coisa, né, do que a gente fez no modelo de requisição, né, que é implementar aqueles métodos, né, de auxílio aqui para os testes unitários, tá? A gente sobrescreve, então, novamente aqui o método equals e o método hashcode, tá? Nós podemos aproveitar, pessoal, que já estamos aqui no pacote de modelos e já criar aqui, né, os modelos de requisição de resposta do gateway, né, de acesso ao dado, de manipulação do dados que vai ser utilizado, né, pelo interagente aqui do nosso caso de uso, tá? Ele é muito importante porque ele também, né, abstrai ali para o nosso caso de uso quais são os dados que precisam ser passados ali para o gateway, tá? Aqui, por exemplo, para a criação, né, da tarefa efetivamente ali no data source que for ser utilizado, tá? Então, vamos criar aqui uma nova classe, tá? Então, create task ds, né? Request model, tá? Criamos aqui, então a diferença é esse ds, né, que indica ali que é o data source, então a fonte de dados, tá? E ele vai ser muito parecido, né, com o request model nosso aqui, não tem muita diferença, tá? Mas poxa, Léo, por que, né, que a gente aqui está criando, né, muito parecido, objetos muito parecidos, né? Se a gente olha lá na literatura, no livro, o Uncle Bob ele defende, né, que objetos que mudam por razões diferentes, né, a gente pode, não tem problema a gente fazer essa replicação, justamente porque eles mudam por razões diferentes, tá? Tem princípios dentro da teoria, né, que defendem essa criação, tá legal? Então, vamos também criar o response model no mesmo sentido, tá? Então, create task ds response model, tá legal? E ele vai ser também aqui muito parecido, né, com o response model aqui que a gente já implementou para o interagente, né? Então, vamos copiar aqui e colar, beleza? Só ajustar aqui o nome do construtor e temos aqui os nossos objetos, né, de requisição e resposta para
o nosso gateway. Eu só me esqueci de também aqui no DS Response Model, que futuramente nós vamos fazer comparações com ele, né, nos testes unitários. Eu só me esqueci também aqui de implementar, né, os métodos, né, sobrescrever os métodos equals e hashcode para facilitar a nossa vida aí mais para frente. Bom, agora, pessoal, a gente precisa implementar, né, a porta de entrada e a porta de saída, né, do nosso caso de uso. Então, vamos criar aqui um pacote, né, dedicado a essas interfaces, né? Então, a gente tinha o models, vamos criar aqui como boundaries, né? São as fronteiras do nosso caso de uso. Começando pela interface, né, de entrada, a porta de entrada, que vai se chamar create task input boundary, tá? E é justamente a interface. E nós vamos declarar aqui o método, né, que não, ele é void, né, não retorna nada, e ele vai justamente executar, né? Então a gente chama ele de execute, que ele executa, né, o nosso caso de uso, tá? E que o interagente vai justamente implementar esse método. Essa que é a ideia, tá? E nós vamos aqui receber o quê? O request model, né? Então, request model, tá legal? Porque a gente quer que o usuário, né, no momento que for fazer a criação, consumir esse caso de uso, independente da forma que for, passe para a gente esse modelo de requisição, com aquelas informações necessárias para a criação da tarefa, tá legal? Segundo passo é a gente agora, né, implementar uma outra interface, que é a porta de saída, e nós vamos chamar aqui de create task output boundary, tá? Essa aqui nós vamos declarar dois métodos. Então, é o present success, que é no cenário, né, de saída, onde nós vamos apresentar, né, o sucesso, né, da criação ali da nossa task, né, e justamente ele vai, né, receber aqui o response model, tá? E nas camadas de cima, então, por exemplo, na camada de adaptadores, né, de interface, ali ele define o que ele vai fazer com o response model. Mas aqui a gente sabe que o caso de uso tem que chamar esse método, né, da nossa porta de saída, tá? E a gente precisa também aqui para um cenário, né, de atributo inválido, por exemplo, que foi passado para nós ali no momento, né, da chamada desse caso de uso. Então vamos chamar aqui esse método de present invalid attribute, tá? E aí a gente vai passar o error, né, aqui como parâmetro e, mais uma vez, as camadas de cima que vão implementar essa classe, né, essa interface, perdão, que vão definir como que vão utilizar, né, essa string de erro, o erro que foi lançado ali. Bom, o último passo antes da gente implementar o nosso interagente é justamente criar o gateway, né, de acesso, de manipulação dos dados, que vai justamente abstrair essas tarefas, né, para o interagente, sem que ele precise saber efetivamente se é um banco de dados, se é uma manipulação em memória ali dos dados, para ele não vai importar para nós aqui para o caso de uso, tá? Então, vamos criar aqui um pacote, né, dentro aqui do create, tá, chamado gateways, tá? Porque aqui, lembrando, a gente não necessariamente precisa ter um gateway associado a dados, a gente pode ter um gateway também associados à interação com o message broker, sei lá, um disparo de e-mail, um serviço de disparo de e-mail, então tudo isso abstrai essa inteligência, né, para o nosso caso de uso, tá? Então vamos chamar aqui, né, mais uma vez uma interface, vamos chamar ela de create task, né, create task ds gateway, ds de data source, tá? Vou colocar aqui em maiúsculo. Tá? Então, vamos, né, vamos retornar, né, o DS response model, tá, do caso de uso de criação, e nós temos um método, né, de save, onde nós vamos receber lá as informações, né, do que o usuário quer cadastrar ali para a tarefa, né, dos atributos, e a gente salva isso, né, persiste isso, né, aqui na fonte de dados, tá? E o que ele vai receber como parâmetro, esse método, é justamente o DS request model. Então perceba que o nosso interagente, quando a gente for implementar ele aqui na sequência, ele não vai precisar saber de nenhum atributo ali do request model, nem do response model. Ele só vai pegar esses objetos e fazer aquela dança ali com eles, né, que a gente havia comentado anteriormente. Bom, e o grande finale aqui da nossa implementação do caso de uso é a implementação do interagente, do interactor. Então, vamos criar aqui a classe, né, create task interactor, tá? E ela vai implementar, né,
o create task input boundary, tá? Inclusive ele já está reclamando aqui que a gente não está implementando, né? Deixa eu ver, cadê? Aqui. Ele não está implementando, né, o método, né, de execução que a gente declarou lá na nossa interface, tá? Então já vamos colocá-lo aqui. Bom, e o que nós vamos precisar aqui dentro, né, do nosso interactor, do nosso interagente? Nós vamos precisar do output boundary, então da nossa porta de saída, né? Então vamos mostrar ali o sucesso, vamos mostrar ali a falha, por exemplo, do atributo, né? Vamos precisar do gateway, né? E também, né, da fábrica, né, de tarefas, tá? Então vamos criar aqui private create task output boundary. Cadê o output boundary? Tá aqui, tá? Vamos chamá-la aqui como somente output boundary, tá? Vamos agora, né, pegar aqui o gateway, cadê ele? DS gateway, aqui, também vamos utilizá-lo, tá? DS gateway. E também, por último aqui, né, o task factory, tá? E aí a gente coloca aqui como task factory, tá bom? Vamos agora, né, pedir uma ajudinha aqui para o nosso IntelliJ para a gente gerar aqui o construtor, tá? Prontinho, gerado o construtor, tá? E agora a gente vai implementar efetivamente, né, o nosso método, né, de execução principal aqui do caso de uso, tá? Então, primeira coisa, recebido ali, né, os dados do request model, a gente vai fazer o quê? A gente vai justamente instanciar uma entidade. Aqui que entra aquela parte da dança das entidades, né? Então, vamos, né, com o factory, né, que abstrai para a gente aqui a criação desse objeto, né, da fábrica, né, perdão, das tarefas, né, a fábrica abstrai para a gente. Então, vamos fazer aqui. Então, primeiramente ele pede o título, né, depois ele vai pedir a descrição, depois ele pede o due date, né, due date, e depois o status, request model.status. Maravilha. Deixa eu subir aqui só para botar o ponto e vírgula. Então, temos aqui. Para a gente melhorar um pouquinho aqui a visualização para a gente pode quebrar aqui, né, os parâmetros que a gente está passando. Maravilha? Bom, aí agora a gente precisa validar, né, se essa tarefa que foi criada, essa entidade foi criada, ela está válida, seus atributos estão válidos. Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer utilizando aqueles métodos que a gente implementou na camada de entidades, começando, por exemplo, com a verificação de se, né, o título ele está válido. E caso não esteja, a gente vai utilizar aqui o output boundary para isso, né? Então vamos apresentar aqui, ó, present invalid attribute. E aí a gente pode colocar aqui, né, uma mensagem. Então, por exemplo, título da tarefa, ou de tarefa, né, de tarefa inválido, tá? Título deve conter pelo menos 3 caracteres, tá? Fica aqui o exemplo, né, da mensagem. Bom, a gente pode validar também a descrição, né, que a gente já tem um método lá dedicado a isso. Então, isDescriptionValid, tá? A gente está aproveitando, né, essa implementação que foi feita lá a nível da entidade, tá? Então, presentInvalidAttribute, mesma coisa, descrição, tá? Descrição de tarefa inválida, tá? Descrição deve conter pelo menos 10 caracteres, né? Deve conter pelo menos 10 caracteres, tá? E por último, nós vamos validar aqui o due date, tá? E perceba uma coisa, a gente não precisa saber aqui a nível de caso de uso quais são as regras efetivamente ali, né, de validação dessas entradas, né? Isso fica justamente abstraído lá na camada de entidades, né? Então, output boundary, present, né, invalid attribute e data de vencimento, né? Vencimento inválida. Data, né, deve ser posterior à data atual. Data deve ser posterior à data atual, tá? Mensagens aí bem claras, né, para o nosso cliente, né, para o nosso usuário
caso ele passe ali informações erradas para nós, tá bom? Ah, importante aqui, né? A gente precisa, após aqui, né, a execução, fazer um return, porque senão o restante do método, né, ele vai ser executado. E a ideia é que a gente quer que pare aqui, né, efetivamente, a execução, tá legal? Bom, agora a gente precisa, né, trabalhar ali com o gateway, justamente para a gente salvar, né, ali as nossas informações, né? Deixa eu ver só aqui que ele ficou marcado, return. Return is unnecessary as the last statement. Ah, tá, é porque a gente não tem nada aqui para baixo, né? Então a gente pode seguir. Então vamos declarar aqui, né? Criar, né, o nosso DS response model, né? Através, né, do método save, né? Então a gente salva e já recebe, né, ali a resposta do nosso camada de dados ali, né, da camada, perdão, da camada de infraestrutura, né, que está implementando, né, a persistência de dados, tá? Então DS gateway .save, né? Estamos utilizando aqui o gateway, né? Aquela interface que nós temos aqui dentro dos gateways, né? Para fazer a persistência, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? Vai justamente, né? Passar aqui o DS request model, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai passar, né, com base, né, no request model que a gente recebeu. Então, o título, aí a descrição, né, o description, e depois a gente passa também o doIDate, né? Então, request model.doIDate, e por último, né, o status. Então, request model.status, tá legal? Podemos deixar um pouquinho mais bonito aqui o nosso código, tá? Para visualização. E prontinho. Tá, agora a gente tem o response model, né, em mãos, e o que a gente pode agora, né, fazer, né? A gente pode criar o response model do nosso interagente, né? A gente tem o DS response model em mãos, agora a gente cria o response model do interagente, que é aquilo que vai para o nosso cliente, né, para o nosso usuário. Então vamos declarar aqui create response model, tá? Podemos chamar aqui de response model e a gente instancia ele aqui, tá? Create response model. Tá bom? Então, o que ele vai receber? Ele vai receber o ID, né? O título, a descrição, vai receber também o doIDate, né? DS response model.doIDate, e também vai receber aqui, né, o status, né, que foi salvo lá, que foi persistido lá. Maravilha, vamos, né, melhorar aqui o código, né, para visualização. Perfeito. E por último, o que a gente precisa fazer é justamente apresentar, né, esse sucesso da execução do caso de uso. Então nós vamos mais uma vez utilizar o output boundary, apresentando o sucesso, passando o response model. Então, o nosso caso de uso ele ficou bem simples, né? Bem enxuto ali, tendo em vista, né, toda essa abstração da camada de dados, né, que ela está abstraída através do gateway. Simplesmente a gente chama ali o método de salvar, né, de persistência, e também das validações aqui dos atributos que nos foram passados através da camada de entidades, né? Então aqui a gente pode até falar, né, que essas são, né, as regras do negócio, né? Então, por exemplo, o título está válido, isso é uma regra de negócio, né? O título tem que ser, por exemplo, aqui 3 caracteres, um mínimo de 3 caracteres, a descrição um mínimo de 10, tá? Então isso são regras de negócio sendo aplicadas, e o conjunto como um todo desse método que a gente implementou do interagente são, né, as regras, né, ali da aplicação. Agora a gente precisa fechar com chave de ouro, né, aqui a implementação, né, do nosso caso de uso de criação das tarefas. E o que a gente vai fazer? A gente vai implementar os testes, né, unitários que vão testar ali, né, o nosso interagente, o nosso interactor, tá? Justamente focando, né, num dos objetivos, né, os principais objetivos da arquitetura limpa, que é termos um código testável, facilmente testável, né? Quanto mais interno ali no nosso círculo, né, da arquitetura limpa, mais fácil é de testar o nosso código, tá? Então, vamos criar aqui o nosso pacote, né, de testes aqui do nosso caso de uso, tá? Então, vamos criar aqui geral de dev application.domain
ponto task, né, que é o domínio da tarefa, né, e aí o create, que é o caso de uso. E aqui nós vamos criar, né, a classe create task interactor testes, tá? E aí eu vou trazer uma colinha que eu já deixei pronta para facilitar aqui, tá, o nosso trabalho. Como o foco aqui não são os testes, né, nessa série aqui da arquitetura limpa, mas eu acho importante mostrar para vocês, pelo menos, né, como que a gente seguiu aqui com a implementação, tá? Bom, tá dando só um errinho aqui. Ah, tá. O que acontece? No response model, como eu copiei e colei, a gente trouxe o local date, o do e date, né, como local date. E, na verdade aqui é string, né, justamente para a gente facilitar para o nosso cliente, né, para o usuário que estiver consumindo a nossa aplicação, a manipulação, né, desse atributo, tá? Então aqui vai ser string, tá? E aqui ele vai, não, aqui está tudo certo. Agora a gente só tem que corrigir lá no interactor, né? No final aqui, né, fazer um toString. Maravilha. Bom, e aqui nos nossos testes, tá? Então a gente instancia aqui, né, alguns objetos, né, que serão reutilizados lá para baixo. Então os modelos, né, tanto de requisição quanto de resposta, né, uma própria entidade a gente também traz aqui, né, para ser utilizada, tá? E a gente moca, né? Então o retorno lá dos métodos de validação dos atributos da entidade, né, que a gente cria, tá? Também a gente trabalha aqui com o factory, né, de tarefas, com a fábrica de tarefas. A gente também solicita para ela retornar aqui uma tarefa, tá bom? E para o gateway, né, de data source, a gente moca o retorno, né, do método de save, né, de persistência ali, de criação da tarefa, tá? E aqui a gente valida o quê? Valida, por exemplo, se foi apresentado sucesso, né? Se o método do output boundary, por exemplo, foi chamado, né, o método present success com o response model esperado, com, né, o nosso modelo de resposta esperado, tá? E o mesmo para os cenários onde os atributos estão inválidos, né? A gente modifica aqui o retorno dele, né, desse mock, né, do método, por exemplo, do título, e a gente verifica se retornou a mensagem que a gente esperava, né? Se na verdade o método presentInvalidAttribute do output boundary foi chamado com a mensagem erro esperada, tá? E aqui a gente faz para os outros atributos também. E quando a gente executa aqui, tá, o nosso teste com cobertura, todos passaram, né? Deixa eu colocar Add to Active. E aí a gente tem o quê? Se a gente abre aqui, ó, 100%, né, do nosso código, do Task Interactor, coberto, tá? A gente pode até verificar aqui se está tudo certinho. O Interactor está aqui. Então a gente consegue validar que todos os pontos estão validados. A gente está com 100% de cobertura dos nossos, dessa classe, né, do nosso interagente, do caso de uso de criação de tarefas. Esse foi mais um episódio da nossa série de arquitetura limpa. Eu espero que vocês tenham compreendido a camada de aplicação, uma das camadas mais importantes, né, aqui dessa arquitetura, né, que é estabelecida aí pelo Uncle Bob. Eu agradeço por vocês estarem acompanhando essa série, espero que esteja ajudando, né, bastante vocês. Peço que vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também aí com seus amigos, com todo mundo, tá? Isso ajuda demais aqui o meu trabalho, tá bom? Então, fiquem atentos aqui ao canal para o próximo vídeo da série que logo sai aqui para vocês, tá bom? Até mais, pessoal!